Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula 1, Bianca Mello aqui. E se você assistiu o nosso vídeo anterior da nossa aula introdutória sobre esse curso, você já sabe o que a gente está fazendo aqui. Então, como prometido, eu vou fazer o máximo para ser direta e reta e objetiva, para a gente não dispersar muito e entender o que é esse universo da análise corporal. Nas nossas duas primeiras aulas, no caso essa e a próxima, você vai entender o que é análise corporal. E para que fique mais claro, eu subdividi esse tema inicial em dois subitens, contexto histórico e contexto científico, para que você entenda como surgiu na linha do tempo a análise corporal, que é no caso o contexto histórico, e o contexto científico para que você entenda fisiologicamente como é que isso funciona, como é que isso se comporta no nosso corpo. Então essa nossa aula 1 vai ser sobre o contexto histórico e na nossa próxima aula você vai entender o ponto de vista científico da análise corporal. Então bora lá para a nossa aula 1 aprender sobre a história da análise corporal. Para entender como surgiu a análise corporal, como surgiram os traços de caracteres, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo lá para a década de 1930. E o primeiro nome que eu vou citar aqui talvez seja o mais conhecido por todos dos nomes que eu vou citar aqui hoje, que é Sigmund Freud, que foi um médico e foi muito conhecido e é muito conhecido mundialmente até hoje por ser considerado o pai da psicanálise. Freud foi o primeiro a afirmar que dentro do corpo humano havia também uma mente com um inconsciente. Inconsciente este que guarda informações que muitas vezes estão além do nosso controle e que se manifestam em forma de emoções, sentimentos e comportamentos. Hoje, a gente compreende esse entendimento com muita facilidade, mas Freud trouxe essa construção numa época em que para a medicina, para a ciência, o corpo era algo meramente mecânico. Então, para aquela época, esse pensamento foi muito disruptivo e uma abertura de portas para que outros estudos, outros pensamentos se desenvolvessem através dessa base criada por Freud. É como se Freud tivesse pego um livro em branco e tivesse escrito a primeira página de um livro sobre a mente humana, o que possibilitou que outros estudiosos posteriores a ele pudessem ir complementando e aprimorando esse livro ao longo do tempo. Naquele momento, Freud estava em Viena, na Áustria, no início do século XX. E agora, ainda na Áustria, surge um segundo nome muito importante nesse nosso livro sobre a mente humana, Wilhelm Reich, também médico e por muito tempo foi um importante colaborador de Freud. Durante as aplicações das técnicas de psicanálise, alguns pacientes apresentaram resultado, enquanto que outros apresentaram o que Freud chamou de resistência à terapia. Reich passou a analisar esses pacientes mais críticos que apresentavam essa resistência à terapia, geralmente encaminhados pelo próprio Freud. Como esses pacientes vinham resistindo às práticas adotadas no tratamento, Reich acabou tentando novos caminhos para tentar ajudar a esses pacientes. Então, além de ouvir o que eles falavam, Reich começou a observar também como eles falavam, como eles se comportavam, a forma como gesticulavam, a postura, o comportamento deles de um modo geral. E logo passou a prestar atenção também na sua estrutura física, nas formas de seu corpo, e percebeu que pessoas com comportamentos semelhantes tinham formatos de corpos semelhantes. Pessoas com corpos parecidos, inclusive, demonstravam semelhança na forma como resistiam à terapia. Em resumo, pessoas com formatos de corpos parecidos possuíam modos de funcionamento parecidos. Reich, então, constatou que as pessoas possuíam o que ele chamou de couraças musculares, que são tensões crônicas cuja função é proteger o indivíduo de ameaças, proteger o indivíduo de situações e experiências dolorosas. Então, diferente do que Freud tinha constatado, de que existe uma mente dentro do corpo, Reich constatou que, na verdade, não é bem que existe uma mente dentro do corpo, e sim que corpo e mente são uma só coisa, sendo o corpo a parte visível da mente. Com isso,
O corpo não se desenvolve baseado apenas nas informações genéticas. Com essa nova abordagem, Reich acabou tendo respostas positivas daqueles pacientes que não estavam respondendo ao tratamento e iniciou o que ele chamou de estudo e análise do caráter. Tudo isso acabou ocasionando um rompimento entre Freud e Reich, mas a construção de ambos ao longo da história acabou sendo complementar e contribuindo para o aprimoramento desse nosso livro sobre a mente humana. Reich foi uma figura bastante polêmica, talvez por isso hoje ele não seja tão conhecido quanto Freud, mas ambos foram de importante relevância para toda essa construção que a gente traz hoje com a análise corporal. E agora nós vamos sair da Áustria e vamos para os Estados Unidos, onde surge o nosso terceiro nome nessa linha do tempo, que é Alexander Lowen. Lowen foi também psicanalista e foi aluno de Reich. Então, reunindo o que aprendeu com a psicanálise de Freud e o que aprendeu sobre traços de caracteres com Reich, Lowen criou a psicoterapia corporal conhecida como análise da bioenergética. Lowen partiu do mesmo pressuposto de Reich de que pessoas com o mesmo formato do corpo tinham predisposições emocionais e comportamentais semelhantes. Dando vida à teoria de Reich, Lowen classificou as estruturas do caráter em 5 nomenclaturas: esquizoide, oral, psicopático, masoquista e rígido. Não vou aprofundar aqui na técnica da bioenergética para a gente não dispersar demais e para isso aqui não ficar muito extenso, mas basicamente as técnicas desenvolvidas por Lowen focam no corpo como modo de alcançar a mente, através de exercícios físicos e massagens, por exemplo. Enquanto que na análise corporal, o analista corporal não faz uso de toque físico no corpo da pessoa analisada. Nós, analistas corporais, avaliamos o formato do corpo da pessoa analisada e montamos uma pontuação que no final vai nos dizer quanto cada pessoa tem de cada traço. Esse percentual de quanto cada pessoa tem de cada traço é o que nos permite dizer o modo de funcionamento daquela pessoa, com base naqueles traços que forem os principais e com base nas combinações de traços daquela pessoa. Dessa forma, através da observação e da conversa com a pessoa analisada, é possível dizer para essa pessoa o modo de funcionamento dela, o quanto que ela pode estar na dor por estar funcionando de um jeito diferente do jeito que ela foi feita para funcionar, o quanto que ela está usando dos recursos que ela tem e o quanto ela pode usar ainda mais esses recursos. Então, a bioenergética e a análise corporal são métodos diferentes. O que nós na análise corporal utilizamos das construções feitas por Lowen é a sistematização que ele fez dos traços de caracteres. E é aqui que entra a análise corporal, nessa nossa linha do tempo, nesse nosso livro sobre a mente humana. No ano de 2017, quando o empresário e terapeuta brasileiro Elton Euler idealizou o Corpo Explica, trazendo a bandeira brasileira para esse cenário tão rico de contribuição para o desenvolvimento humano. O que esse cara fez foi fundamental para trazer aplicabilidade no que diz respeito aos traços de caracteres, porque até então a gente já sabia quantos eram os traços, quais eram os traços, quais as características desses traços, mas não existia uma ferramenta para medir quanto cada pessoa tinha de cada traço. Então, na teoria, já estava tudo muito bem explanado, tudo muito bem explicado, porém não existia uma aplicabilidade, não existia uma ferramenta para medir com precisão o quanto cada pessoa tinha dos traços de caráter. E foi isso que o Elton e o Corpo Explica não só fizeram, como também validaram, através da criação e validação da ferramenta Mapa dos Caracteres. O Corpo Explica é uma escola de análise corporal que forma e capacita analistas assim como eu a ter um olhar treinado para ver as formas de cada traço nos corpos das pessoas. Então, através do formato do corpo de uma pessoa, mais especificamente cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas, o analista faz uma pontuação e transfere essa pontuação para a ferramenta Mapa dos Caracteres, que calcula quantos por cento cada pessoa tem de cada traço e quantos por cento
Cada pessoa tem das combinações daqueles traços, porque existem traços que vão ter semelhanças e existem traços que vão ter diferenças, e isso formam combinações que deixam esse modo de funcionamento mais específico, mais detalhado. Eu não sei se você tem ideia do quanto vidas podem ser transformadas com esse método. Pessoas descobrindo coisas como por que não se identificam com o emprego que têm, ou por que toda a relação que elas têm parece que elas carregam todo o peso da relação nas costas. Pessoas descobrindo por que se sentem desconfortáveis em certos tipos de ambiente. Pessoas descobrindo que não tem nada de errado com elas, com o jeito delas de funcionar. Pessoas descobrindo até por que não conseguem emagrecer, que é inclusive o foco do livro que o Elton escreveu. Esse livro aqui que eu indico para toda e qualquer pessoa, porque ele tem esse foco no excesso de peso, mas ele aborda tudo isso que eu falei até agora. Ele aborda traço por traço de caráter. Então, se você quiser entender um pouco mais a fundo sobre isso, eu recomendo esse livro para você. É uma autodescoberta muito grande. Tudo isso baseado nos traços de caracteres e nas combinações resultantes desses traços. E isso é personalizado de cada pessoa. Não vai ser igual para todo mundo. Por isso que é importante cada um ter o seu mapa. Importante, inclusive, para você entender as pessoas ao seu redor na convivência. Esse conhecimento te permite entender como você funciona, entender como o outro funciona, entender como se relacionar melhor, cada um respeitando o modo de funcionamento do outro. É libertador você entender que, inclusive, suas limitações não são uma coisa errada, são apenas o seu modo de funcionar. E isso não é uma sentença nem uma muleta. Muito pelo contrário, é o final das suas desculpas. Agora que você já sabe como você funciona e por que você se dá ou não se dá com algumas situações e ambientes, você tem respostas, você tem caminhos para você trilhar da forma que melhor favorece o seu modo de funcionamento, mas fazendo o que precisa ser feito. Nós, como adultos, nem sempre vamos precisar escolher tudo que a gente quer fazer. Às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer, mas se a gente puder fazer do melhor modo possível para a gente, já vai ser muito melhor, não é verdade? Então, recapitulando tudo que a gente viu até aqui. Freud alertou a humanidade para a existência de uma mente dentro do corpo. Reich constatou que mente e corpo são uma coisa só, moldadas por traços de caracteres. Lowen sistematizou e organizou os traços de caracteres. E o corpo explica, mediu e controlou os traços de caracteres, criando ferramentas como o mapa dos caracteres e a chave mestra, que é uma segunda ferramenta para a manutenção desses traços depois que você já fez a sua análise. Feita essa nossa passagem pela linha do tempo, agora nós vamos de ver do ponto de vista científico como é construído esse método. Te vejo daqui a pouco na próxima aula.